alguns trechos da Bíblia podem ter sido psicografados? Partindo do princípio de que todos os profetas foram médios, que ouviam, viam, sentiam, então a Bíblia pode ter sido um livro de muitos trechos psicografados. Eu começo falando dos 10 mandamentos. Emmanuel diz na obra Caminho da Luz que Moisés recebeu dos emissários do Cristo no Sinai os 10 mandamentos. O maior código de justiça e moral da humanidade, que foi pirografado na pedra, escrito na pedra com fogo, uma psicografia diferente. Mas não fica só por aí. Se você for para o último livro da Bíblia, o Apocalipse, você vai ver lá no primeiro capítulo, versículo 10 em diante, João diz assim: eu fui movido ou levado para uma região, foi transportado, primeiro ele teve um desdobramento, e depois ele ouviu uma voz que dizia: tudo que você vê, escreve num livro e envia às 7 comunidades da Ásia Menor. Então o livro do Apocalipse, eu já estive lá na gruta, João tinha um discípulo chamado Prócoro, que o que ele via e ele ouvia, ele escrevia. O Apocalipse podia ser chamado de Apocalipse de Jesus, psicografado por João. É uma obra de psicografia, onde ele transcreve, porque o próprio Jesus diz para ele: tudo que vês, escreve e envia às 7 comunidades da Ásia Menor, fundada pelo próprio João. Então, podemos dizer que todos os livros dos profetas foram praticamente psicografias. Joel diz: depois disso derramarei do meu espírito sobre todo o ser. Então Joel ouviu e escreveu. Amós, pastor em Tecoa. Isaías, o grande profeta pré-exílico, messiânico por excelência. Todos os grandes médios que fazem parte, partindo de Abraão, que foi o primeiro que ouviu uma voz que lhe enviava uma missão especial. Então todos, de Abraão, Isaac e Jacó, até Malaquias, na primeira revelação, você tem psicografias. Tem escritos, transcrição de visão. Agora, o que a gente observa é que o Apocalipse foi toda uma obra construída por Jesus com a psicografia de João. Embora que ele ouvia, ditava e Prócoro escrevia. Então a psicografia pode muito bem ser indireta, como é o caso de João. Porque capítulo 1, versículo 10 do Apocalipse está lá. Que ele foi levado, Emmanuel disse que ele foi transferido, como o próprio Ezequiel 37, com o vale de ossos secos, que ele foi levado a uma região que ele chama região de vale dos ossos secos. Davi cantava, escreveu os seus salmos. Então, todas as obras da Bíblia, podemos dizer que elas são psicografadas, porque de qualquer forma ali está a faculdade mediúnica da vidência, da audiência, da clarividência. Você vê Moisés, um médio completo de efeitos físicos na sarça ardente, de pirografia na pedra, de voz direta no fogo. A Torá, ou seja, os livros de Moisés, diz assim, que Moisés falava boca a boca, ou seja, ele falava e uma voz repetia. Então, isso é um fenômeno que Kardec chama de pneumatofonia. Aqueles que não acreditam, que têm preconceito contra o espiritismo, não veem assim. Mas não custa nada você refletir sobre o que nós estamos falando, deixar o seu like, enviar sua pergunta. Nós teremos imenso prazer de estudar com você e responder qualquer dúvida que você tenha. Jesus lhe abençoe e pense sobre tudo que falamos aqui. Muita paz. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.